Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mundo, bom dia, Brasil. Ai, tá ligado. Bom dia, como vocês estão se sentindo hoje? Sextou por aí? Compartilha comigo, estão me vendo, estão me ouvindo? Porque o tema da live hoje vai ser um tema que eu espero que ajude muito vocês. Como vocês estão? Têm assistido as lives dessa semana? Receberam algum insight? Receberam alguma consciência? Está sendo contribuição? Compartilhe aqui comigo, porque é importante para mim entender se esse caminho que eu estou seguindo está sendo contribuição. Muitas das vezes a gente fica aqui falando de uma forma muito profunda e a gente não consegue atingir vocês, não porque vocês não queiram, mas porque de repente vocês ainda não têm um nível de consciência para entender desta forma profunda. Então é importante que vocês me digam como é que está chegando aí essas informações para que eu possa falar de uma forma mais descomplicada, entendeu? Eu tenho muito esse hábito de fazer isso dentro da sexualidade e sensualidade. Então, vocês me mandam muitos insights de que eu falo de uma forma mais leve, de que eu falo de uma forma que dá para vocês entenderem bem, que fica muito claro, exemplifico bem. Então, eu desejo realmente que vocês comecem a internalizar esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, que é um conteúdo mais profundo, mas eu quero que dessa vez a gente entre não somente no sintoma do problema, da situação, da memória, do trauma, mas que a gente realmente entenda a raiz. E para a gente chegar nessa raiz, a gente vai precisar avançar um passo. A gente vai precisar internalizar alguns conceitos que talvez vocês nunca tenham ouvido, ou se ouviram, não quiseram parar para refletir sobre. Durante toda essa semana eu falei sobre IA afetiva e como é importante a gente trabalhar e despertar essa inteligência na nossa vida e dentro das nossas relações. Então a IA afetiva, ela está ligada à inteligência, que é uma habilidade, né? Um coeficiente que nós podemos adquirir, que é treinável e que vai elevar a régua das suas relações. Quando eu tenho inteligência, sabedoria, quando eu tenho assertividade, quando eu tenho uma intenção clara, eu vou direto naquilo que eu preciso resolver. Não fico dando rodeios, eu não fico machucando, magoando outra pessoa para falar aquilo que eu desejo. Então eu tenho uma comunicação clara, assertiva, eu trabalho essa escuta mais empática. Eu sei realmente o que eu desejo para minha vida e, em consequência disso, o outro vai se beneficiar também. Então, o primeiro passo do processo somos nós. Como nós nos relacionamos conosco? Como nós nos tratamos? E a forma que nós nos tratamos vai ditar como o outro vai olhar para a gente. Então, a autoestima é a forma como eu me vejo. Se eu tenho uma autoestima forte, retroalimentada e sustentável. Agora, a autoimagem é aquilo e a forma como o outro me vê. Então, a autoimagem precisa de uma autoestima forte, retroalimentada e sustentável, mas ela também precisa de algumas premissas. Então, a linguagem corporal, a forma como eu me movimento, a energia que eu trago para o campo. Então, tudo isso vai influenciar na minha autoimagem. Então, existem vários fatores que a gente vai trabalhar aqui que vão ajudar você a se reconhecer como uma mulher ou como um homem de alto valor, mas que também vai despertar em você essa habilidade de ter autorresponsabilidade. Então, autorresponsabilidade nada mais é do que autogoverno. Eu governo a minha vida. Eu sou responsável por tudo o que acontece, positivo ou negativo, de forma consciente ou não. Então, ontem nós falamos sobre o papel da decisão, que é o que? Decidir, cortar. Eu preciso eliminar todas as outras possibilidades para que essa possibilidade que eu escolhi, realmente essa semente se torne um efeito. Então, é um empilhamento de causas.
um empilhamento de situações, um empilhamento de coisas que eu vou precisar fazer, hábitos, comportamentos, e por isso hoje nós vamos falar sobre atitudes, que vão me levar para onde eu digo que quero, para o meu cenário de vida, para o meu eu do futuro. Eu chamo de planejamento estratégico de vida. Então, para a gente chegar lá no final, o nosso desejo cumprido, quando a gente se tornar esta pessoa que dá conta de sustentar esta autoimagem, a gente vai se olhar como uma pessoa de alto valor. E uma pessoa de alto valor, ela exerce, o merecimento está lá no talo. Você se pertence, você se olha com valor, você não aceita migalha. Você se coloca no pedestal, sim, em primeiro lugar é você. Você aprende a dizer não. Mas tudo isso com afetividade. Por quê? Nós somos um. Então, por mais que nós sejamos seres individuais, nós precisamos dos outros. Nós não estamos sozinhos. Então, esse esforço colaborativo, as pessoas que estão em nossa volta, à nossa volta, elas estão aqui trazendo aprendizados, trazendo pontos de vista, trazendo situações que vão nos tornar. É uma jornada. A gente tem que aprender a olhar não só para o final da linha, mas para a jornada. Então, às vezes, a gente vai passar, sim, por um relacionamento tóxico, porque em algum momento do processo a gente se abandona. Em algum momento do processo, a gente para de olhar para a gente e a gente passa a valorar o outro, a agradar o outro, a acreditar que só ele é capaz de suprir essa necessidade, essa carência. E aí a gente cria expectativas sobre algo. A gente é infiel muitas das vezes. E infidelidade não está ligada somente a ato sexual. Ah, eu fui traída, ele foi infiel ou eu sou infiel. Não. Infidelidade tem um buraco muito mais profundo. E aqui eu quero que a gente entenda a raiz dos problemas, das situações, e não somente a causa. Eu não quero que você olhe só para a dor. Eu quero que você olhe para o fato independente da dor, sem carregar essa memória, para a gente realmente entender em que momento nós fomos infiéis conosco e demos espaço para que o outro pudesse fazer com a gente aquilo que a gente permite. Então a gente permite, prefere que o outro faça coisas, eventos, situações na nossa vida, porque a gente não se pertence de verdade. A gente não se percebe de verdade. A gente não se ama por inteiro. E como é importante a gente entender que a relação conosco é o que vai nortear todas as outras relações. Então, relacionamento não é só sobre relacionamento afetivo. É relacionar-se. Como eu me afeto? Como eu me afeto com o externo? O que eu tenho importado aqui do externo? E que tem, de alguma forma, contribuído para o meu afeto comigo, emocional, físico. E como eu afeto o mundo. Então, qual é a sua contribuição para com o mundo, para com as pessoas? Como você afeta positivamente ou negativamente? Então, tudo isso está ligado ao relacionar-se com o outro, que pode ser o seu filho, a sua mãe, o seu pai, o seu sócio, o seu colaborador da sua empresa, e também o seu cônjuge, e também o seu parceiro de vida, ou o seu futuro parceiro de vida, porque tudo é uma construção. Então, eu, como terapeuta de casais, gostaria muito de ter tido esse conhecimento antes. De entender que ter clareza naquilo que eu quero faz eu me conectar com semelhantes. Então, quando eu tenho clareza do que eu quero, eu olho lá para a barriga tanquinho, que pode ser gostosa, deliciosa, que pode ter um pinto desse tamanho, e eu vou olhar e vou falar, não vou sentar, porque não está alinhado com o que eu quero. Ou se eu escolher sentar, porque é uma escolha sua, eu vou sentar sem me preocupar, sem criar expectativas sobre o outro. Entende? Então tudo é nosso. A responsabilidade é nossa. Relacionamento não é o problema, você é. Aceita que dói menos. Ontem a gente falou sobre isso. Reconheça, aceite e decida. Então esses são pilares da inteligência relacional. São pilares da inteligência afetiva.
Eu reconheço onde estou hoje, o que eu tenho hoje. Tá? O cocô do cavalo do bandido, a vida tá uma porcaria, tô toda endividada, não tenho um relacionamento. Faz um zoom out das áreas da tua vida, olha para esses pontos e fala: caramba, realmente eu preciso olhar para isso aqui. Foca em uma área. E começa a dar clareza para essa área específica. Porque só você pode mudar a sua vida. Então, se você está num buraco muito fundo, só você pode parar de cavar esse buraco. Ninguém pode fazer por você a sua parte. Então, eu, como mentora, quando eu estou em uma consultoria ou quando eu estou em processo de mentoria com alguém, eu sempre digo: 50% do processo está pago. Eu te dou garantia de 50%. Mas os outros 50% eu não posso te dar, porque eu não posso fazer a sua parte. Entende? Então, por mais que eu te traga toda a parte embasada cientificamente, todo o conhecimento, toda a minha vivência, eu não posso prever o seu futuro. Porque isso só você pode fazer por você. Você tem que olhar e falar assim: ok, essa rota aqui não está me levando para o meu destino, vamos reajustar? Vamos mudar aqui o GPS? Vamos para tal lugar? Vamos mudar essa rota? Só você pode fazer isso. Mas para isso você precisa reconhecer, ter clareza do que você realmente quer. Fazer novas escolhas. Então ontem eu falei novas ações que te levam a novas pessoas, novos lugares, que vão te trazer novos resultados. Então não queira ter resultados diferentes estando em lugares que te machucaram, com pessoas que te machucaram, porque isso não vai acontecer. Pelo contrário, você vai estar sempre ressoando um gatilho de dor. Você vai estar sempre se machucando ainda mais. Ou pior, você pode se tornar aquilo que te machucou, por vingança. Então, muitas das vezes, a gente está ali num lugar pequeno, se apequenando, se quebrando inteira, para caber em um lugar que não é seu. Porque você não consegue se reconhecer como uma pessoa de valor. Você não consegue se olhar como uma pessoa que merece algo maior. Você se acostumou com as migalhas, então você nunca terá um banquete. Não espere que o aperitivozinho, a linguicinha calabresa, o amendoinzinho vai te dar um banquete, porque não vai. Então as red flags, elas estão aí o tempo inteiro. Eu tenho certeza que quando você se envolveu em um relacionamento desqualificado, tóxico, quando eu pergunto para uma aluna, uma mentorada, quando foi que você percebeu? Qual foi a primeira vez que esse gatilho, essa ansiedade, esse medo, esse torpor aconteceu com você? Quando foi a primeira vez que você se sentiu assim? Rani, logo no início. Só que a gente se fecha porque a gente está tão masculina que a gente esquece o nosso poder maior. A mulher, ela tem uma essência feminina, sábia, intuitiva. Só que a gente esquece de olhar para essa energia, de olhar para a nossa intuição, de seguir o nosso coração, para ficar ali em busca do CPF, do arroba, do porta-retrato na estante. Porque se convencionou que mulher acima de 30 fica para titia. Que se você não está casada, como se fosse um valor percebido você ser casada, ter filhos, ser bem-sucedida, é uma métrica de felicidade, é uma métrica de ser bem-sucedida. Só que não é. Eu mesma vivi em um relacionamento de fachada durante muito tempo, porque eu acreditava, e eu aqui estou sendo vulnerável com vocês. Eu estou me abrindo, eu estou tendo coragem de mostrar as minhas fragilidades. Eu, durante muito tempo, acreditava que as pessoas não iam valorizar e validar uma terapeuta ou uma mentora de casais que não estivesse casada, mesmo tendo sido casada durante 13 anos. Até que um dia a chave virou e eu mesma falei comigo mesma, porque eu tenho os meus diálogos internos, falei assim: opa, peraí, não é porque eu não dei certo num relacionamento de 13 anos
que eu não tenha competência, habilidade, ferramenta para mostrar para a pessoa que se ela for por este caminho, ela não precisa passar pelo que eu passei. Entende? Então é a gente olhar e parar de se apequenar e se retirar com dignidade de lugares que a gente já viu que não são nossos. Felicidade é nosso direito. A gente tem o direito de ser feliz. A gente merece ser feliz. Então, por que a gente vai se apequenar e vai aceitar menos do outro? Menos amor, menos respeito, fidelidade, lealdade. Aí vai depender das suas virtudes, dos seus valores e dos seus princípios. Então, se eu tivesse tido acesso ao conteúdo que eu tenho hoje, provavelmente ou não teria entrado no meu relacionamento, ou teria feito muitos alinhamentos antes. Mas eu escolhi estudar, me desenvolver, me entender, olhar para dentro de mim de verdade, da pele para dentro e não só da pele para fora. Então, a minha proposta aqui, dentro desse treinamento, dentro dessa mentoria específica, é fazer com que vocês façam um mergulho interno, porque o interno é reflexo do externo. Não adianta eu mudar fora se eu não mudar dentro. E a gente está muito preocupado com o outro, com o externo, buscando sempre fora coisas, eventos, situações, pessoas para taparem buraco. Só que esse buraco emocional que você tanto busca ser tapado com o outro, só você mesma pode tapar. E quando você entender o ouro disso que eu estou falando para vocês, dessa consciência que eu estou trazendo para vocês, vocês vão pegar esse poder, porque é um grande poder, e vão mudar a vida de vocês. Ok? Olha a minha introdução, a louca. Isso que eu falei que vai fazer 30 minutos de live. Eu estou precisando ouvir, estou cansada, 27 anos, e estou trabalhando em mim, porque vivi tentando mudar o meu casamento. É exatamente isso. A gente não muda o outro. A primeira consciência que a gente tem que entender é que a gente se muda. E quando a gente se muda, a gente se ilumina. E aí a gente consegue envolver os outros. Porque as pessoas vão ver a sua mudança. E a partir da sua mudança, as pessoas vão começar a perceber, perguntar, se aproximar. E se essa mudança for benéfica para você, você vai iluminar os outros, entende? Então é sempre sobre você, nunca é sobre o outro. E se o outro faz com você algo que você não quer, porque você permite, prefere, aceita. Então é tudo sempre sobre a gente. O outro, ele vem num esforço colaborativo para fazer a gente olhar para o nosso nariz, para o nosso ego, para a nossa vaidade. Para fazer a gente moer o nosso orgulho. Para fazer a gente olhar para uma parte nossa sombria, para aquele quarto de ratos que a gente guarda lá, as coisas ruins que a gente não quer ver. Então o outro, ele vem como um espelho. Para a gente olhar e falar assim, tá, por que eu estou olhando tanto para isso no outro? É porque eu tenho isso em mim. Eu preciso tratar isso em mim. Eu preciso mudar para eu me envolver ou para eu sair fora. Ou para eu olhar que aquele lugar não me cabe mais. Eu sei, é dolorido um relacionamento de 27 anos acabar? É dolorido. Meu relacionamento de 13 anos acabou. Mas eu olhei e falei, neste momento, esse homem, com esta relação que eu vivenciava, não era a relação que a Raniele merece, precisa e prefere. Então, se no futuro eu resolver voltar, se no futuro a gente voltar a se alinhar, a gente nunca pode dizer que não, porque o destino, eu nem vou colocar que a Deus pertence. Pertence a nós, porque nós temos a autorresponsabilidade e autogoverno. Mas se depois desse trauma, dessa memória, desse evento, ele resolver mudar e eu achar que vale a pena dar uma outra chance, eu posso fazer isso, por que não? A única certeza que a gente tem na vida é que tudo muda o tempo todo. No inverno, tá tudo devastado, tá tudo feio, tá tudo inacabado. Você vê ali as plantas não ficam tão bonitas, o tempo é ruim, sabe? Acontecem várias coisas no inverno que não são gostosinhas e não são confortáveis. Mas quando a primavera vem, a grama cresce por si só. A grama cresce.
O tempo muda, a energia muda e a vida começa a nascer. Então nós somos, o nosso estado vibracional, a nossa vida, ela é mutável. A gente não precisa estar imersa num lugar, parada num lugar que está nos fazendo mal e que está nos matando todos os dias. Ok? Faça um extrato comigo. Olha para você agora. Olha para sua relação. O que você pode fazer pela sua relação? Não pensando no outro, não criando expectativas sobre o outro. Mas o que você pode fazer? Dá lá os seus 100% dentro dos seus 50%, para que essa relação se torne uma relação mais harmônica, mais afetiva. E aí, depois de você fazer a sua parte, você alinha com o teu parceiro, vocês criam estratégias, trabalham com essa inteligência, a parte conjugal, e mudam a rota da relação de vocês. Entende? Mas bora, gente, pro conteúdo, senão não vou conseguir passar nada. Hoje eu quero falar sobre habitudes. Habitudes são hábitos que nós comumente repetimos ciclicamente, que vão se tornar atitudes. E esses hábitos que se tornam atitudes vão virar comportamentos que criam um padrão na sua vida. Então, quais são os hábitos? Quais são as atitudes que você tem diariamente na sua vida pessoal, profissional, social, que já se tornaram um padrão? E esse padrão, ele se torna um círculo vicioso ou virtuoso. Então, existem padrões, hábitos, comportamentos que vão te levar para algo maior, para uma jornada engrandecedora, para algo que vai elevar o seu espírito, a sua vida, a sua jornada, o seu relacionamento. E tem hábitos desqualificados que vão te colocar cada vez mais para baixo, que vão baixar sua autoestima, que vão baixar sua régua de merecimento, que vão fazer você cada vez se sentir pior, porque você está repetindo estes padrões. Esses padrões se tornam crenças, que são limitadoras. Então, toda crença, ela é limitadora. Só que existem crenças, como eu falei para vocês, de círculos virtuosos e círculos viciosos. Existem crenças potentes, positivas, e existem crenças negativas, desqualificadas, que vão fazer você ficar repetindo ali padrões que às vezes estão no teu DNA, que às vezes estão na sua ancestralidade. Porque crença é um comportamento, um hábito que a gente repete sempre de forma inconsciente, automática. Então, essa inteligência, IA, ela vem para tirar você do automatismo. Ela vem para tirar você do não pensante, do adormecido, do zumbi, que está ali fazendo as coisas e repetindo as coisas e não sabe por que faz o que faz. Porque não tem essa habilidade de observar os pensamentos. Então, auto-observação dos pensamentos vai fazer você olhar os seus comportamentos. E esses comportamentos têm embutidos, têm uma semente, que são atitudes. Esses comportamentos, eles têm ações que você repete sem perceber que você faz, porque elas estão automatizadas. Então aqui eu vou trazer algumas, vou passar muito rápido para vocês olharem e falar assim, caramba, realmente essa daqui eu preciso rever. Essa daqui eu faço sem pensar. Essa daqui está me levando para algo bom ou ruim. Então eu vou listar aqui algumas. Hoje a gente vai falar sobre as negativas e na segunda a gente fala sobre as positivas, para vocês colocarem ali um check e vocês entenderem que isso de alguma forma pode estar condicionando o seu padrão de vida hoje. Então essa crença negativa, ela pode sim de alguma forma estar influenciando o seu comportamento e esse comportamento repetidamente está criando a sua realidade, está criando a sua vida. Então, você não vai conseguir mudar a sua vida se você não mudar estes comportamentos. Não tomar novas ações para ter novos resultados. Ok? Ficou entendido? Posso continuar?
Compartilhe comigo, gente, que eu tô lendo. Então, esses hábitos gerados, né, são essas atitudes repetitivas, e cada uma dessas atitudes, ela vai debitar ou creditar. Então, ela tem um débito emocional ou um crédito emocional, que vão contribuir para a saúde do seu relacionamento com você e com outros. Ok? Vamos continuar? Então, beleza. Esses resultados, eles vão deixar você mais perto ou mais distantes do seu cenário de vida. Estes resultados vão deixar você mais perto ou mais distantes de Deus. Estes resultados vão deixar você mais grata ou mais culpada. Vão deixar você mais forte ou mais fraca emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Estes resultados vão deixar você mais saudável ou mais doente. E também vão fazer você se sentir mais respeitada ou desvalorizada. Então, cuidado com estas atitudes, aptitudes negativas que eu vou começar a listar aqui agora, tá? Vou passar rápido, mas no futuro eu posso trazer elas de forma individual para a gente ir traçando ações, metas, objetivos para trabalhar essa mudança. Lembrando que, se você quiser fazer alguma pergunta com base nesse conteúdo, eu deixei uma caixinha de perguntas aí hoje no meus stories. Então, você pode ir lá e fazer a pergunta que eu vou responder para você especificamente, tá bom? Então, bora lá. Habitudes que debitam na tua vida. Primeira, mentira. Não existe mentira pequena ou grande. Mentira é mentira. Então, aqui a mentira é sobre: você mente para você mesma? Quantas vezes você se diz que vai fazer algo, que vai resolver situações, que vai dar um passo a mais e você mente para você mesma? Toda vez que você mente para você mesma, você baixa o seu alto valor. Você baixa o seu merecimento. Você trabalha neurotransmissores no seu corpo que vão promover uma química e que vão fazer você procrastinar. Por quê? O cérebro, ele é muito inteligente. Tudo o que ele quer é não fazer esforço, é não gastar energia. Então, para que eu vou gastar energia para algo que eu sei que não vai ter resultado nenhum? Então, já se tornou um padrão, um ciclo. Começar e não terminar. Fazer pelos outros e não por você. Se contar mentiras de sucesso. Então, eu me conto mentiras para mostrar ser, para mostrar ter o que na realidade eu não tenho. Então, essas mentiras que a gente vai contando, acreditando que a gente está contando para o outro, na realidade a gente está se prejudicando. Então, mentiras que eu conto para mim, pequenas ou grandes, são mentiras. Mentiras que eu conto para os outros. Então, são hábitos e atitudes que acontecem de forma automática. A gente vira um mentiroso de plantão, um Pinóquio. E depois a gente se enrola nas nossas próprias mentiras. Cuidado, porque são atitudes, ações, hábitos extremamente negativos. Ok? Segundo, não saber dizer não. Esse foi o meu maior desafio de 2024 e 2025. Eu passei 2024 inteiro trabalhando dizer não. E essa chave só virou para mim em 2025. Eu passei um ano inteiro desconstruindo isso em mim. E eu só comecei a aplicar de fato, sem remorso, sem culpa, sem historinha, sem medo de ser rejeitada, abandonada, do que os outros vão falar, vão pensar, foda-se. Eu hoje falo não. Porque quando eu falo não para o outro, estou colocando sim, estou dizendo sim para mim. Então, dizer não é muito desafiador. Sim, senhora. Eu sei porque eu passei por esse processo. Então, quando você diz não para algo que não faz bem para você, algo que te machuca, algo que não está alinhado com seus valores, com seus princípios, com as suas virtudes, você está dizendo sim para você.
Não se preocupe em ser boazinha, em parecer ser algo que você não é, ou melhor, algo que você não quer. Então, não é uma palavra que por si só não precisa de justificativa. Não fica, eu não posso por isso, eu não vou por isso. Não é não, ponto. Se posiciona. Existem formas de você dizer não de uma forma mais afetiva. Isso aí depois eu entro a fundo com vocês. Não posso nesse momento, não quero. Isso agora não está alinhado com o que eu desejo para mim, para o meu futuro. Nesse momento eu não posso comprar, eu escolho não comprar. Existem formas da gente dizer não com afetividade. Mas o que eu quero que você olhe agora é o que você tem dito não, quando na realidade você diz sim. Porque o seu corpo, ele sente isso. Então, várias vezes eu somatizei no meu corpo memórias emocionais porque eu não sabia dizer não. E quanto mais clareza eu pedia para o meu corpo e para o universo, mais eu fui detectando isso em mim. Que toda vez que eu dizia não, eu me contraía. Toda vez que eu dizia não, eu sentia dor em uma parte específica do meu corpo. Eu somatizava uma doença. Então, presta atenção, se auto-observa. Todas as vezes que você diz não, como o seu corpo se sente. É importante que você comece a trabalhar isso, tá? Então, aprender a dizer não vai trazer um ROI para você, um retorno sobre o seu investimento. Aprenda. E também sobre a sua relação. Depois a gente vai falar sobre ROI relacional. Ok? Terceiro, não se ache insubstituível. Ninguém é insubstituível. Ponto. Ninguém. Você não é a melhor. Você não é a única. Você não. As pessoas não têm que nada por você. Você não é tão importante assim. Alô, aceita que dói menos. Então, ninguém é insubstituível. Porque, como eu falei para vocês, o ser humano, ele precisa de pessoas. Então, se você terminou um relacionamento e, por exemplo, a pessoa já se envolveu com outra, aí por conta disso você fica olhando, stalkeando, se vitimizando, acreditando que você foi trocada, que ele não te amava tanto assim. Ei, é sobre ele, não é sobre você. Você tem que parar e olhar e entender que as pessoas, quando usam sexo substituto, que as pessoas, quando já se envolvem com outra pessoa e não sabem viver essa solitude por carência, por dependência, por vingança, isso fala mais sobre elas do que sobre você. Viva seu luto. Viva suas escolhas. Tome decisões pautadas no que vai ser melhor para a sua vida. Mas não espere que você não vá ser substituída. Porque você vai. No relacionamento, no trabalho, pelos seus filhos. Então, você não é insubstituível. Ponto. Quarto. Não tolere violências, infidelidades, deslealdades. Então, existem red flags dentro das relações. E elas acontecem o tempo todo. Só que muitas das vezes a gente não quer enxergar para não tomar uma decisão. Então, infidelidade, eu vou trazer uma live aqui só falando sobre isso, não é só sexual. Infidelidade virtual, infidelidade de sonhos, de metas. Quando eu tenho um sonho, meu objetivo, meu parceiro tem um outro, e a gente está olhando para lugares diferentes. Infidelidade financeira. Então, meu marido não sabe quanto eu ganho, eu não sei quanto ele ganha. Eu pego o dinheiro da nossa relação, do nosso sonho e uso para algo a meu favor e não comunico isso dentro da relação. Ou eu compro, pego meu dinheiro e gasto, tenho gastos desenfreados, quando na realidade eu poderia estar usando esse dinheiro, esse recurso para nutrir o meu relacionamento, criar mais conexão dentro do meu relacionamento. Infidelidade sexual propriamente dita. Então existem vários tipos de infidelidade. Pactual, quando eu falo que vou fazer algo que eu não falo.
Então existem vários tipos. Violência, existem vários tipos de violência. Então não está ligado à sua parte física, está ligado à parte emocional, está ligado àquele abuso que é velado, sabe, como um pedido de ajuda. Eu tô aqui para te ajudar. Sem mim você não consegue fazer isso. Por minha causa você chegou onde você chegou. Se não fosse por mim, meu amor, você não conseguiria ter o que você tem, ser o que você é. Então existem várias formas de violência. A gente precisa aprender a diagnosticar onde a gente está, reconhecer onde a gente está, aceitar que a gente se colocou ali e decidir sair desse lugar. Então, olha para isso. São ações, hábitos e comportamentos que você insiste em repetir. Vou compartilhar uma coisa muito pessoal com vocês. Eu tenho uma ferida emocional da infância que é abandono e traição. Meu pai traiu a minha mãe e por conta disso abandonou o relacionamento, certo? Então eu tenho essa ferida desde a infância. Não tive o apoio do meu pai, não tive a presença paterna que me traria essa solidez, né? Que me traria essa segurança e essa confiança. Então eu vivi a minha vida inteira ouvindo da minha mãe. Gente, isso é inconsciente, isso foi a forma que ela tinha, era o que ela tinha e podia me dar naquele momento, e eu aceito e agradeço muito isso. Mas durante uma vida inteira, minha mãe falou pra mim que eu não podia depender de homem, que todo homem era filha da puta, que se eu acreditasse e entregasse o meu coração, eu ia me fuder, sabe? Que eu tinha que ser independente, não depender de homem pra nada, que eu tinha que ralar, trabalhar muito, porque amor só enche a barriga de uma forma. Então foram várias frases que ficaram reverberando ali no meu campo e que me tornaram uma mulher masculina, uma mulher empoderada. Essa mulher empoderada, ela ia pra guerra, ela ia pra luta, ela era guerreira, ela mandava, ela comandava. Então eu sempre tive dinheiro. Eu sempre fui uma mulher bem-sucedida, mas eu era uma mulher que carregava junto de mim essa armadura, essa couraça. Eu me fechava. Eu era uma mulher completamente trincada, corpo trincado, sabe? Aquela mulher que ia pra guerra, que ia pra frente. Ele não me quer não, tem outros que querem. Eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou boa de cama, pá, pá. Só que junto disso, eu sempre que ressoava um gatilho, ou eu percebia dentro de uma relação que eu poderia ser traída, como um mecanismo de defesa, sabe o que eu fazia? Eu ia lá e traía primeiro. Porque eu acreditava que ia doer menos se eu traísse também. Então, se eu descobrisse que fui traída, pelo menos eu me vinguei. Pelo menos eu não recebi isso sozinha e eu fiquei como vítima. Eu também saí por cima da carne seca. Pelo menos eu dizia que é o meu corpo, eu que mando. Ele fez, mas ele vai ter o troco. Ele vai sentir a minha falta. Eu vou mostrar que eu também posso. Que eu também sou homem igual a ele. O meu pinto é do tamanho do dele. Então, eu fiz e repeti muito isso na minha vida de forma inconsciente. Porque existe um tipo de apego, que a gente chama de apego evitativo, que antes de acontecer a situação, ele já evita o problema. Então, antes de acontecer, eu já era tão ansiosa, eu já previa tanto que isso pudesse acontecer, que num mecanismo de defesa, eu ia lá e reagia. Olha que merda. E você sabe quando eu fui perceber que eu tinha esse padrão e que isso aconteceu em todos, sabe que são todos os meus relacionamentos? Quando eu comecei a fazer terapia. Quando eu comecei de fato a entrar no mundo do autoconhecimento e olhar para todos os meus padrões que me levavam para a vida que eu tinha. Ser humano. Só tinha dinheiro, mais nada. Era uma pobre coitada, porque só tinha dinheiro, mais nada. Não era feliz, não me sentia amada, não me sentia valorizada, porque eu só tinha dinheiro e mais nada. E aí eu percebi que todos os meus relacionamentos eu era traída. E por que eu atraía traidores? Responde aí. Duvido você responder. Porque eu também era uma traidora. Puta que pariu.
Isso doeu, mas doeu em mim de uma forma tão forte quando eu descobri que o dedo que eu apontava para o outro e que sempre dizia, eu tinha a honra de falar que eu saí de um relacionamento, que eu sou uma mulher foda, que eu não aceitava certas coisas na minha vida, que se fizer comigo vai ser uma vez só, que vai ter troco, que eu vou me vingar, que ele vai sentir falta. Eu ainda cantava, vai sentir falta de mim, vai sentir falta de mim, vai tentar se esconder, o coração vai doer, vai sentir falta de mim. E eu traía. Puta que pariu. Eu era uma traidora, tal qual eu julgava e apontava o dedo para o outro. Então, quando eu percebi esse padrão na minha vida, eu comecei a fazer escolhas diferentes. Porque quando eu comecei a fazer escolhas diferentes, a minha energia mudou e eu comecei a atrair pessoas que tivessem o padrão que eu escolhi estar naquele momento. Então, se eu não quero mais me conectar com esse tipo de pessoa, eu preciso não ser esta pessoa. E olha a consciência que eu estou trazendo para você. Se você quer ter um homem ou uma mulher que vai te valorizar, que vai estar junto com você, que vai te levar para os melhores restaurantes e viagens, que vai te tratar como uma princesa, como um rei, que vai suprir as suas necessidades na cama e fora dela, você precisa se tornar esta pessoa. Porque não basta a gente atrair. Atrair é a parte mais fácil do processo. A gente precisa manter. E para a gente manter, a gente precisa nutrir, se conectar, embelezar essa relação. O buraco é muito mais embaixo. Então, para eu manter e sustentar e criar e viver em uma ambiência saudável, de crescimento, porque a gente não tem que estar numa relação estagnada. A gente tem que estar numa relação que está constantemente crescendo, levando a gente para o espiritual, levando a gente para o nosso desejo cumprido. Nós vamos precisar nos tornar esta pessoa, sem esperar e criar expectativa no outro. Você tem que ser esta pessoa. E a partir do momento que eu me torno esta pessoa, eu não preciso mais fazer força. Eu solto o controle. Puta que pariu. Essa foi outra grande chave da minha vida. Quando você solta o controle, você para de ser a ditadora, guerreira, mandona, você fica leve. E uma relação leve, gostosa, com sorrisos, com beijo na boca, com sexo, meu Deus, é incrível. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham ativado, tenha virado algum insight, tenha pego uma consciência apenas do que eu trouxe aqui. Já vai ter valido eu estar aqui às 8 da manhã. Já vai ter valido eu ter deixado de fazer outras coisas para ser contribuição na vida de vocês. Ok, meus amores? Passei dos 30 minutos. Não passei tudo que eu queria passar para vocês, mas é como tem que ser. Deus coloca as palavras certas na hora certa, no momento certo, para as pessoas que vão acessar essa live. Ok? Se você quiser fazer alguma pergunta específica, vai nos meus stories e faz lá na caixinha que eu vou responder. Se você acredita que essa live vai ser contribuição para uma outra pessoa, ela vai ficar salva aqui. Compartilha com essa outra pessoa, tá? Vamos ser sementes de compaixão, vamos ser generosidade e ter gratidão para com o outro também. Então compartilha, porque essa live pode ser algo que alguém precisa ouvir. Então eu conto com vocês aqui para serem contribuição junto comigo, ok? Segunda-feira eu trago o restante das atitudes negativas e a gente vai falar sobre as positivas. Então tudo que debita a gente elimina ou minimiza da nossa vida e tudo que acredita a gente potencializa. A gente traz mais para a nossa vida e para as nossas relações. Ok, meus amores?
Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana e reflitam muito sobre tudo que eu trouxe aqui para vocês. Revejam a live, pega o papel e a caneta, pega lá o seu diário, sabe? Aquele momento você com você, pega e anota os seus ensinamentos, os seus insights e compartilha comigo, porque vai ser um prazer receber isso aí de vocês, tá bom? Beijo grande, fiquem bem e até segunda, 8 da manhã.